Hoje eu vou trazer alguns pontos que eu considero bem interessantes sobre a inteligência artificial. Então, isso aqui é basicamente uma aula no modo freestyle. Então, aqui eu não vou utilizar nenhuma ferramenta, então vai ser mais um bate-papo, como se eu estivesse explicando para minha filha pontos que eu acho que é importante ela saber sobre inteligência artificial. Vou dividir em três etapas. Então, a primeira vai ser uma etapa de funções, configurações, depois uma etapa mais voltada para a IA generativa e, por último, funções um pouco mais avançadas. Então, vamos começar falando o que é a inteligência artificial, afinal, né? Eu gosto de falar que ela é um grande cérebro que ele vai ser treinado para entender do básico até o avançado todas as coisas. A grande diferença é que ele vai ter muitos dados, muita informação, muito mais do que a gente consegue assimilar. O que é o grande negócio aqui? É que ele não sente emoções, ele não tem sentimentos, então ele está totalmente protegido com relação a partes mais emocionais. O primeiro grande hack que eu vou dar aqui é instalar o aplicativo do ChatGPT, por exemplo, no seu celular. Por quê? A partir do momento que você instala, você pode utilizar o comando por voz. Então, enquanto você utiliza a voz para se comunicar com ele, você abre um mar de possibilidades. Imagina você estar correndo na esteira, imagina você estar cozinhando e você está podendo trocar ali áudios e podendo estar aprendendo alguma coisa. O melhor exemplo que eu gosto de dar aqui é o aprendizado de um idioma. Poxa, olha que legal você poder aprender um idioma, pedir para ele te corrigir a sua pronúncia para um determinado idioma. Espetacular, não é? Essa próxima dica pode ser muito básica, né? Mas você já configurou as informações no seu chat GPT? Você sabia que existe um campo denominado instruções personalizadas? Ali você pode falar qual é a sua profissão, qual público você deseja se comunicar, como é o seu dia a dia, quem é o seu mercado, qual é o seu nicho. E aí, dessa maneira, ele vai entendendo melhor sobre o seu negócio, sua personalidade, sobre você, e vai te dando respostas melhores. Outra coisa bem legal é você comunicar, é você conectar as suas redes sociais. Conecta o seu LinkedIn, se você usa o Twitter ou o X, conecta o seu e-mail, porque ele vai também trazendo todas essas informações para criar um desenho muito melhor da sua persona, de você. Entrando agora um pouco dentro de IA generativa, que é aquela forma em que você se comunica com o ChatGPT, com o Gemini, com o Grok, com o DeepSeek. Eu gosto muito de usar o Me Ajuda para eu te ajudar, né? Então, aqui você sempre deixa uma porta aberta com ele para que ele possa fazer perguntas para você caso ele não tenha entendido, caso tenha ficado alguma informação, alguma lacuna pendente. Então, se você não está 100% seguro de que ele entendeu, de que está claro a sua mensagem que você passou, deixa a porta aberta para ele. E aí, informe para ele que, se ele tiver dúvidas, que ele pergunte para você antes de realizar a entrega dele. Funciona muito para mim sempre manter as conversas ou o histórico da conversa, do assunto que eu estou conversando, sempre dentro da mesma aba, sempre dentro do mesmo assunto. Então, por exemplo, se eu estou estudando sobre algum assunto e eu estou seguindo ali
um processo, né, de entender, de me adaptar, de conseguir trazer mais informações, eu não abro uma nova conversa. Eu continuo no mesmo assunto, continuo interagindo com ele, para daí sim conseguir chegar no resultado final. Essa próxima dica eu acho muito bacana. Chama-se ELI5. Se escreve ELI5, ou seja, é uma abreviação do inglês que significa Explain Me Like I'm Five, ou seja, me explique de uma maneira como se eu tivesse 5 anos de idade. E aqui ele vai trazer muita simplicidade, ele vai trazer até um pouco de objetos e informações lúdicas, porque ele está entendendo que você tem 5 anos. Então, para você facilitar o seu entendimento e repassar isso, eu utilizo muito, eu gosto muito de utilizar o ELI5. Tem um botãozinho que ele é, acho que pouco usado, eu vejo pouca gente utilizar, que é o regenerar respostas. Logo abaixo do que ele entregou, vai ter ali as mãozinhas, né, de feedback, positivo, negativo, e vai ter do lado o regenerar resposta. Ou seja, se você acha que a resposta não está condizente, não está adequada, aperta nesse botão que ele vai regenerar e vai te dar uma resposta atualizada. Às vezes funciona. Você sabia que o ChatGPT ele pode te entregar uma resposta em diferentes formatos de arquivo? Sim. Você pode pedir aquela resposta em PDF, você pode pedir para ele transformar essa resposta em uma planilha, em um arquivo Docs, TXT. Então, utilize esses recursos. Às vezes, a resposta vai ser melhor do que você ter que ir lá, pegar e colar. Se você trabalha com equipes, saiba que você pode compartilhar as suas respostas. Então, em determinada área ali da página, lá em cima, você vai ver a possibilidade de compartilhar. A pessoa, se ela já tem uma conta no ChatGPT, ela vai poder continuar e dar sequência à sua pesquisa, à sua interação. Então, muito bacana para quem trabalha com times. Eu utilizo muito também a técnica da atuação. Então, se eu preciso que ele me entregue um calendário de postagens, por exemplo, eu peço para que ele atue como um publicitário, atue como alguém que cria conteúdos e com mais de 15 anos de experiência, por exemplo, e me entregue um resultado, um editorial, me entregue um calendário editorial, sendo você especialista na área. Funciona muito bem. Pode pedir para, por exemplo, ele criar um programa de treino para você, sendo um personal trainer com mais de 20 anos de experiência. Agora eu vou entrar aqui dentro de um modelo de prompt que eu utilizo, que eu considero muito útil. É o modelo de prompt ideal. Ele é um acrônimo, tá? Onde cada letra vai significar uma ação, uma atitude. Então, o I, né? O I vai ser de intenção, objetivo. Aqui você deve incluir no seu prompt qual que é a sua intenção, né? Qual que é o seu objetivo com esse prompt. O D significa detalhes. Então, aqui você pode entrar detalhe por detalhe, tá? Para que ele possa ter um cenário mais completo possível, né? Então, inclua todas as informações possíveis. Por exemplo, se você quer criar um cronograma de viagem, né? Então, crie intenção. Crie um cronograma de viagem para São Paulo. Detalhes. Nessa viagem, vou estar com minha família, sendo minha mulher e mais 2 filhos, um de 4 anos e um de 12 anos. Já é um detalhe. O E significa exemplos. Então, aqui você pode dizer, vou pegar o mesmo exemplo do roteiro de viagem para São Paulo. Aqui você pode trazer exemplos. Nós gostamos de
passeios ao ar livre. Nós gostamos de visitar museus. Então, dê exemplos para ele do que você gosta e do que você não gosta também. O A de ação. O que ele tem que entregar para você? É um roteiro completo em PDF para você imprimir? É um roteiro em formato de planilha separado por dias? O que você quer que ele entregue para você? E finalizando, o L de limite. Então, aqui você pode trazer restrições, né? Então, nos informe apenas roteiros ou atrações que são adequadas para a idade dos meus filhos, de 4 a 10 anos. Apenas atrações que sejam gratuitas. Então, aqui você está dando limites para ele. E aí, você consegue montar, então, toda uma jornada para ter um prompt bem completo. E por último, uma dica que eu quero deixar para vocês é que agora você pode ser um expert em Excel, tá? Então, você que teve dificuldade, que teve dúvidas com relação a criar fórmulas, fazer análise de planilhas, criar planilhas, você tem algumas formas. A primeira, através do ChatGPT. Ele mesmo pode criar planilhas para você, ele pode te ajudar a entender, formatar, alterar, atualizar suas planilhas. E existem também algumas ferramentas. Uma que eu uso bastante é o app.formulabot. Aqui eu explico para ele o que eu quero com determinada fórmula, com determinada planilha, qual é o meu objetivo, e ele já me entrega tudo isso pronto. Fantástico, não é? Para mim, tudo que eu falei agora são partes corriqueiras e que eu uso no meu dia a dia. E você, está usando todos os recursos disponíveis?